e são infundadas. E não é da boca para fora. Ato contínuo, começamos a transição. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar o caos, ou estava pensando em outra coisa. Tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois, entrar em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu mais no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, não deixaria os comandantes do Lula assumir. E aí, Marina, o presidente fala a verdade, é o que a gente acompanhou. Não, é exatamente isso. Ele começa pelo pronunciamento que ele fez assim que o Lula ganhou, dizendo, olha, as manifestações têm que ser pacíficas, a gente não pode fazer da mesma maneira que a esquerda, ou seja, não pode ter invasão de propriedade, não pode ter depredação de patrimônio público. Ele fala isso, ele pede o fim da greve dos caminhoneiros, ele atende o pedido de Lula e troca o comando das Forças Armadas, colocando aqueles indicados por Lula. Antes de viajar, porque lembrando, no dia 8 ele não estava aqui, ele estava nos Estados Unidos. Antes de viajar, ele faz uma live e nessa live ele diz, não vamos pro tudo ou nada. Eu sempre joguei dentro das 4 linhas. Nós não somos como eles, nós sabemos o valor da liberdade. Ou seja, quando a gente segue o que de fato o Bolsonaro fez, não essa maluquice que é imputada a ele e que não existe nenhuma prova de nenhuma participação de nenhuma forma, como a gente pega os seus atos, as provas reais, ele está completamente certo, né? Então, é realmente muito importante, ele trata outras coisas, e aí ele faz uma pergunta relevante, que é a seguinte, mas por que o Supremo quer tanto, né, me ver lá na cadeia? O que eles têm a esconder? E aí ele traz todo o questionamento que ele sempre fez da questão das urnas eletrônicas, que aliás, a gente sabe, passou no Congresso e depois foi vetado pelo Supremo. Ele até diz que Fux conversou com ele na época em que passou e garantiu que ia ser implementado, né? Então ele vai falando ali, então ele vai dizendo as dúvidas, ele fala, independente das urnas, será que o que a gente teve, a Justiça Eleitoral, ela foi isonômica em relação a mim e a outro candidato? Claro que não foi. A população viu isso. Então ele traz aquelas questões que foi sim, aquelas que os manifestantes levantaram e que aquela que boa parte da população levantou. Agora, levantar questionamentos é crime? Então, eu achei que o pronunciamento do presidente foi, assim, muito bom. Ele bateu em todos os pontos e é bastante importante. E aí a gente está vendo hoje já o resultado da nossa conversa de ontem. Roger Coelho, melhor corretor de imóveis de Curitiba. Obrigado, querido. A gente está vendo já aí as ações, né? Eu disse para você que essa semana nós teríamos coisas grandes iriam acontecer, não dissemos? Nós dissemos. E eu vou ler depois as cartas narnianas para você, porque essas notícias são todas de Nárnia, né? Porque eu de novo vou reiterar para vocês, eu vou falar de novo, que você deve tomar muito cuidado por causa do curso, porque o curso agora tá facinho para todo mundo, né? O curso tá facinho para todo mundo e os cabras vão começar a distribuir curso grátis para todo mundo. Falei para você, né? Falei para você que a coisa ia ficar muito ruim antes de melhorar, vai ficar muito ruim. Eu tenho falado isso aqui para você, né? E a gente já está contemplando com os nossos olhos e ouvindo com os nossos ouvidos coisas que há muito pouco tempo, se eu dissesse para você que iria acontecer, você ia dizer que eu era louco, né? Porém, a gente, aqui no Desdobramento, que eu não vou dizer que nós somos os únicos, mas eu acho que no universo de 2 ou no máximo 3, que está aqui antecipando para você tudo que vai rolar, os bastidores de Nárnia Central, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Dentro das nossas possibilidades. A gente está trazendo para vocês tudo que a gente pode.
né? Não pode, a gente, né, não fala, mas o que a gente pode, a gente fala, dentro das nossas possibilidades, né? E você já está vendo, né, Denis Todin, né? Pois é, todo mundo disse que eu era louco, né? Então. Mas enfim, eu vou trazer para você umas notícias, tá? Eu vou trazer para você primeiro umas notícias e depois eu vou te contar a história, porque eu só posso te contar a história hoje, tá? Tem que ser história, não tem como eu te contar de outra maneira. Eu vou te contar a história, tá? Então vamos para a Revista Oeste. Em ato em Copacabana, Bolsonaro diz que será um problema para o STF, mesmo preso ou morto. O Globo. Oposição da largada à campanha com Lula ficou tudo caro. Volta Bolsonaro. Vamos para frente, Thiago. Não vou ler não. Folha de São Paulo. Glória Pérez posta foto de apoio à anistia ao 8 de janeiro e causa polêmica dentro da Globo. CNN Brasil. Não havia ninguém armado, diz Múcio sobre o 8 de janeiro, afirmando que não foi um golpe. Space Liberdade. Caio Coppola vai para cima de ministro de Lula que disse que o ato pela anistia foi esvaziado porque a pauta não dialoga com a sociedade. E o Caio Coppola disse: Copacabana reuniu 400 mil pessoas. O senhor Silvio Costa, por acaso, o senhor não acredita nos seus próprios olhos? Meio independente. Bolsonaro promete adotar modelo Bukele e fazer semelhante a El Salvador caso retorne à presidência em 2026. Conexão política. Presta atenção na notícia. Dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro diz que não voltará ao Brasil. Moraes quer me usar como moeda de troca. O deputado afirmou... Pode subir, Thiago. O deputado Eduardo Bolsonaro anuncia que está se afastando do cargo temporariamente de deputado federal para ficar nos Estados Unidos e fazer denúncias contra Moraes. Ele disse: eu abdico temporariamente do meu cargo, irei me licenciar sem remuneração. Space Liberdade. Deputado Zucco vai comandar a Comissão de Relações Exteriores no lugar de Eduardo Bolsonaro. Revista Oeste. PGR pede ao STF que militares investigados se tornem réus. Paulo Capelli. Eu vou ler toda a reportagem para você, tá? Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboraram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos, não apenas ao ministro Alexandre de Moraes. Agora eu vou ler para você. Lages Bloco Mix. Obrigado, Deus abençoe. Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Donald Trump na Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis na internet nos Estados Unidos de usuários de redes sociais. Isso está no Jornal Metrópole de hoje. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF que votaram junto com Moraes, bem como juízes auxiliares, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal que municiaram decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria violação dos direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo e ou um grupo político. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção a Alexandre de Moraes entrar em vigor. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada, a punição provocará um recuo do Supremo. Ministros da Corte ouvidos pela coluna, contudo,
dizem que a ofensiva norte-americana em nada mudará o rumo de atuação da corte. Os magistrados argumentam que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Redigido por auxiliares de Trump, o texto ainda será submetido ao crivo do presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer ajustes caso julgue necessário. Um dos principais entusiastas das sanções a autoridades brasileiras é o empresário, dono da rede social X e atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, DOGE. Musk fez com que o governo Trump passasse a analisar a aplicação da lei Magnitsky para punir Alexandre de Moraes. Além de perder visto, os alvos dessa medida ficarão impedidos de fazer negócio nos Estados Unidos e com cidadãos norte-americanos. Segundo a reportagem do jornal Metrópole, existe uma lista que pode chegar a 40 pessoas, autoridades no Brasil, entre ministros, delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, políticos, como o presidente da Câmara Federal, do Senado Federal, que poderão ser, segundo essa matéria, alvos de medidas do governo americano contra eles, principalmente congelando bens que eles viessem a ter nos Estados Unidos. Muita gente, quando ganha muito dinheiro no Brasil, compra casas nos Estados Unidos. Muita gente tem dinheiro nos bancos americanos, para não aparecer aqui por causa de imposto de renda, uma série de coisas, né? Então essa lei Magnitsky, ela estaria trancando tudo que eles têm. Dizem também que há um acordo com a Europa e que todos os bens que estas pessoas sancionadas têm em seus nomes, ou de familiares de primeiro ou de segundo grau, seriam bloqueados pelos Estados Unidos e pelos países que participam aí dos acordos firmados em Roma, né? E nós, eu e você, estamos caminhando rapidamente para algo que é inevitável que aconteça. Até muito pouco tempo, muita gente estava dando risada da cara de quem estava trazendo essas notícias, dizendo que os Estados Unidos não tinham poder nenhum no Brasil, que os Estados Unidos não iam fazer nada no Brasil, que os Estados Unidos não iriam interferir no Brasil, que os Estados Unidos que estavam cagando para os americanos, que estava todo mundo dando risadinha, né? Até bem pouquinho tempo. E agora, quando os caras foram ver as suas contas em Nova York, em outros lugares, descobriram que as suas contas estavam bloqueadas. Muitos políticos. E por isso há um clima azedo aí em Brasília. E muitos têm negócios fora do país. Por exemplo, posso dar um exemplo, o nosso Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, tem um escritório nos Estados Unidos de advogados caríssimos, no qual ele é sócio, que é nos Estados Unidos, por exemplo. Se ele sofrer uma sanção, caso isso venha acontecer, não sei se vai ou não, mas é só um exemplo que eu estou dando de uma grande autoridade, todos os ativos que eles têm lá são trancados, é bloqueado e não mexe nunca mais. Então está todo mundo esperando isso, né? E o deputado Eduardo Bolsonaro soube que o seu passaporte seria preso assim que ele desembarcasse no Brasil e que não só o seu passaporte seria retido. Não só o seu passaporte. Por isso ele não veio. Uma decisão difícil de ser tomada. E eles alegam, então, que o governo ainda americano, segundo essa notícia, tem 120 dias. Veja, não é que vai ser daqui 120 dias. Não. Se você entendeu isso, você entendeu errado. Vai sair esta semana esse pacotão. É para sair essa semana. Talvez semana que vem. Também não sei, estou lendo o jornal, estou só te contando o que o jornal está falando. E que depois que sair essas decisões contra esses funcionários públicos, políticos do Brasil e funcionários públicos, né? Falou ali na reportagem sobre juízes auxiliares e o Ministério Público, uma série de agentes públicos, né? Os caras estão falando ali no jornal, que a gente não sabe se é verdade, se isso vai acontecer ou não, não sabe disso aí também, né? A gente está só aí lendo o jornal, né? Então a gente tem que esperar, eu disse ontem para você e vou dizer hoje de novo, a gente só pode esperar, né? Então eles estão dizendo que tem até 120 dias para aplicar outras sanções, além das primeiras que vão acontecer. Então
eu acredito que hoje o fato do deputado federal Eduardo Bolsonaro ter abrido mão do seu cargo, né, pediu férias sem remuneração, ele pode fazer isso é legal, porque ele estava com medo de ser preso no Brasil, né, ir para cadeia, né, parece que já mais de 15 dias vinha se movimentando aí um grupo, né, dizem, e que ele seria preso por traição da pátria, é o que dizem, né, eu estou falando aí no jornal, nos blogs, nos troços, eu nem sei o que é isso aí, né, porque não sei também, só estou lendo o jornal para você, ok? Então, a gente já começou, né, a caixa de Pandora já se abriu, apesar de você aí achar que não está acontecendo nada, que ninguém está vendo nada. Tem um vídeo aqui que já está circulando na rede social de um funcionário de uma empresa enorme de transporte dizendo que está todo mundo esperando o que vai acontecer, né? Esperando o que vai acontecer e que todos estão organizados para trancar e parar toda a nação aí, caso haja uma prisão do presidente Bolsonaro. Então, a gente está num tempo difícil, não sabe o que vai acontecer, tá? Por enquanto tem bastante narrativa, né? Entendeu? É que o pastor é meio burro. Às vezes eu falo abrindo, aberto, mas eu não estou preocupado muito com o meu português, eu estou preocupado com o meu país. Tem gente que está vivendo uma situação tão difícil e ainda está preocupado em se eu falei abrido ou aberto, né? Tanto faz, né? Pôs ou colocou. Isso aí não faz diferença, né? Eu acho que nesse momento do que a gente está vivendo aí, irmão, né? Não, você ficar olhando se eu estou falando certo ou errado, isso não é aula de português. Entendeu? Eu não estou dando aula de português para ninguém. Se você não gostou também, vai se ferrar você e não enche meu saco. Ok? Então, se você estivesse passando pelo que eu estou passando, você não ia ficar me corrigindo com o meu português. Eu acho que você deve ter coisa melhor para fazer, né? Como, por exemplo, dobrar o teu joelho e começar a orar, que é o que você devia estar fazendo. E não ficar preocupado se existe abrido, se não existe abrido, se existe aberto, se não existe aberto, se quebrou, se escancarou, né? Eu acho que você devia, né? Entendeu? Nem todo mundo fez 5 faculdades como você, né? Nem todo mundo. A gente tá tão acostumado a falar errado, infelizmente, ter vícios de linguagem, né? Tão acostumado. Ainda mais quando a gente é simples, assim como eu sou simples, né? E às vezes eu faço umas coisas erradas, mas eu acho que a tua função não é estar aqui me corrigindo, né? Eu acho que você devia estar orando, que você devia estar, né? Entendeu? Você devia estar mais preocupado do que você está. Eu acho que é justamente em função de você ficar preocupado com coisa que não tem nenhuma importância que o nosso país está na merda que está. Entendeu? É o que eu acho. Né? Estamos nessa merda porque em vez de vocês estarem observando o que eu estou falando, você está olhando a palavra que eu disse errada. Em vez de estar preocupado com o que eu estou te falando. Que é um troço extremamente grave. Extremamente grave. É gravíssimo o que eu estou falando para você. E você está preocupado que eu falei abrido e aberto. Né? Eu acho que tem coisa mais importante para você se preocupar do que ficar corrigindo o meu português. Eu acho. Não sei, né? Também não vai ficar chateadinho aí comigo, né? Magoadinho. Porque você pode me corrigir, eu posso corrigir você também. Né? Não posso? Então, né? Você entendeu o que importa. Tá? Podia ter falado, tá escancarado, né? Abriu as portas do inferno, né, irmão? E nós estamos caminhando rapidamente para isso aí. Entendeu? Então, se vocês... Porque dado que a gente não tem acesso a tudo, né, essa defesa. E foi bem objetivo e direto, e falando não só com as autoridades, mas como o povo, né, fazendo um exercício de se lembrar da ocasião, né? Então ele diz, as denúncias são graves, realmente são para lá de graves, gravíssimas, podem acabar culminando na prisão mesmo de Bolsonaro e por muitos anos, dos outros réus também. Infundadas, ele diz, quais são os fundamentos? É preciso que a gente saiba, né, são fundadas? Quais dessas acusações são? E realmente esse trecho em que ele fala, Paula, que pediu a desmobilização, a gente se lembra realmente de Bolsonaro falando isso. E o dia em que aconteceu a posse de Lula, que ele realmente colocou a faixa, não houve ocorrência nenhuma. Não teve, né? Qual o crime do ex-presidente Jair Bolsonaro? O crime dele foi não deixar que roubem o nosso dinheiro. O crime dele foi diminuir o tamanho do Estado, diminuir impostos. Isso é inaceitável para o establishment, porque eles ficam mais pobres, eles não conseguem roubar do mesmo jeito, ele não abriu a chave do cofre. E quando o establishment viu que ele não ia liberar, eles resolveram inventar um golpe para conseguir acusá-lo de alguma coisa que nunca aconteceu. Então, o crime dele foi ter sido honesto todo esse tempo.
foi ter falado a verdade, ter sido transparente todo esse tempo. Infelizmente, ele está sendo punido por isso e vai ter consequências. E principalmente a discussão com relação a atacar as urnas, né? É traduzido para esse termo, atacou as urnas, descredibilizou as urnas. Não se pode falar, não se pode falar, liberdade. Não se pode questionar. Em todo lugar do mundo, aliás, apesar da fake news do Alexandre de Moraes, é o que o Trump mais faz, questiona a questão das urnas dos Estados Unidos, o processo eleitoral. Foi isso, aliás, o que o Aécio Neves fez, né? E tem lá um relatório dizendo isso. Então, assim, não se pode questionar, não importa se é uma coisa ou outra, mas questionar é algo inerente à democracia e não se pode, né? Então, é uma justamente a liberdade de expressão, né? A gente vê o mundo inteiro. Que é o que está sendo atacado desde o início por Alexandre de Moraes, porque é só o que resta para eles, Adriana. É só o que resta para eles. O mundo, do jeito que está indo e com o advento das redes, as pessoas têm acesso à verdade. Elas têm acesso a opiniões divergentes. Então, não é mais aquela coisa. O sistema não consegue mais passar a narrativa deles. Então, é tudo feito para calar as pessoas, para calar as redes sociais. É exatamente esse o intuito. Quantos colegas a gente não conhece, não só colegas, mas jornalistas, né, pessoas, deputados, ex-deputados, que falam mal, né, do sistema, da opinião do ministro ou do atual governo, são censurados, ameaçados com a teoria do medo, é prisão, perde rede social, perde acesso a passaportes, a própria conta financeira, né, com qual justificativa? Então não se pode discutir...